Podcast Poéticos Encontros, Cássia Janeiro e Rodolfo Hipólito. Sobre um fundo branco, a palavra podcast está em letras brancas dentro de uma faixa roxa, poéticos em letras de forma pretas e encontros em cursivas roxas. Centralizadas, duas fotos coloridas. Cássia, à esquerda, sorri para nós. Ela é uma mulher madura de pele clara, olhos castanhos, nariz médio e cabelos brancos e curtos. Usa óculos e uma bandana vermelha em forma de tiara. Ao redor do pescoço, um lenço estampado em tons de laranja. Rodolfo é um homem jovem com um largo sorriso. Tem olhos castanhos, nariz médio, cabelos curtos e barba também castanhos. Usa uma camisa verde. Atrás deles, páginas brancas de um livro com textos em letras de forma pretas. À esquerda do rosto de Cássia, folhas verdes lanceoladas entre 3 lírios cor-de-rosa. No canto superior direito, parte de um lírio vermelho. No rodapé, uma faixa roxa. Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando mais uma série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Melo e estarei com vocês na apresentação de cada episódio. O amor em paz. Eu amei e amei, ai de mim, muito mais do que devia amar. E chorei ao sentir que iria sofrer e me desesperar. Foi então que da minha infinita tristeza aconteceu você. Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz. E não sofrer mais, nunca mais. Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. O amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com a consultoria educacional Étnico Eduque. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, poesia e música, que vão cosendo a cultura da paz, valorizando a produção cultural que revela o Brasil para o mundo. Com esse poema de Vinícius de Moraes, nós vamos iniciar mais um episódio do podcast Poéticos Encontros. E nesse clima de amor e paz, eu vou conversar com a poeta Cássia Janeiro, escritora e educadora, sendo a primeira sul-americana a ganhar o Prêmio Mundial de Poesia, chancelado pela Unesco. Nós vamos falar mais sobre esses e outras premiações em literatura, assim como seu trabalho como educadora. E estamos também com o querido poeta Rodolfo Hipólito para falarmos sobre suas publicações, assim como suas preferências por pessoas, cafés e girafas, como ele mesmo se auto-apresentou. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Cássia, vamos começar contigo. Pegando esse gancho do poema do Vinícius, eu quero te perguntar: a paz depende desse amor dispensado? Desse amor exigente? Nossa, que pergunta, hein? Bom, quero começar dizendo que você declama muito bem, muito bem mesmo. Olha, eu acho que falar sobre paz é uma coisa tão complexa, né? Porque existem várias modalidades de paz. Existe a paz interior, existe a paz na sua família, existe a paz entre os seus colegas, existe a paz num amor, né? Mas eu acho que é um tema bastante difícil de falar, especialmente neste momento do Brasil e do mundo, né, em que a gente se depara com tanta violência. E eu não vejo a paz como um oposto da violência, eu vejo ela acima dessas, como se ela pairasse dentre as complexidades da vida, né? Então eu acho que eu vou falar um pouquinho assim da minha experiência pessoal.
Eu tive uma doença muito grave, tenho ainda, né, que é uma doença genética. Eu passei por muito perrengue na minha vida quando eu descobri essa doença, porque eu estava no auge da minha carreira, estava, sabe, estava tudo certo na minha vida e finalmente, e aí de repente a doença me atropela. E eu encontrei, depois de muito tempo, esse espaço de paz dentro de mim, até como uma forma de sobrevivência. Então, eu digo, essa é uma forma de paz, né? Mas não é a única. Então, quando eu vejo assim o noticiário, ou mesmo assim notícias próximas, né? A gente vê que a paz, a gente tem que lutar por ela o tempo todo. Então, a paz, ela não é, como eu escrevi no poema, ela não é uma coisa passiva, ela é uma coisa de luta mesmo, né? No dia a dia, no cotidiano, aonde o meu braço alcança, né? Digamos assim. Perfeito. E já que você mencionou o poema escrito especialmente para o Festival Artes pela Paz, a gente pode ouvi-lo aqui em primeira mão? Bom, paz é verbo, então vem ao encontro daquilo que eu venho falando que é ação, né? Então, paz é verbo é o título. Paz é verbo, disse a poeta, a caligrafia da vontade, verbo que inquieta, a lâmina da verdade. Paz não é adjetivo nem herança, é verbo transitivo, é aliança. Paz é objetivo, não é algoritmo, é decisão e construção. Há quem morra pela paz, há quem viva sem ela. Aprenda a conjugá-la, não há beleza como a dela. Esse é o poema. Bonito esses versos. Lindo. E aí eu passo a bola para você, Rodolfo, já pegando o gancho também na sua autoapresentação para o festival, né? Quando você diz pessoas, cafés, girafas, né? Isso tudo tem muito de poesia nisso aí, né? Da pessoa não se apresentar pelos títulos que tem, mas Sim. pelas suas preferências. Fala um pouquinho para a gente o que te levou a se apresentar dessa maneira. Eu gosto muito de descer do salto, eu brinco, né? Então, da gente já começar aqui de igual para igual, olho no olho, porque no fim das contas é isso, né? É todo mundo gente. E a coisa que eu mais gosto na vida é gente, é história, é ouvir história, é saber das pessoas. Então, eu sou aquela pessoa muito curiosa que fica ali no ponto do ônibus ouvindo, ou fica ali na fila do banco. A gente quase não pega mais fila de banco hoje, né? Mas fico ali sempre atento, né? Acho que todo poeta tem um pouco dessa atenção, dessa observação ali, de querer fazer parte um pouco. Então, eu gosto de me comunicar muito nessa maneira, assim, de estar ali pro básico, pro que importa. Que no fim das contas é isso, né? Então, eu gosto de me apresentar dessa maneira porque eu acho que quebra um pouco o clima e até o preconceito, né? Com quando a gente se diz escritor e poeta e qualquer outra coisa, eu sempre me sinto meio alienígena, assim, eu sempre me sinto dizendo astronauta, que é tão distante, né, da maioria das pessoas, tão distante da gente também, de certa maneira. Então eu gosto de chegar de mansinho. Perfeito, querido. E aí eu estava pensando exatamente nisso, né? Quando eu falei isso para você, que é essa coisa de quando a gente vai se apresentar, geralmente a gente fala da nossa profissão, a gente fala dos nossos títulos, né? A gente fala do nosso ambiente de trabalho, corporativo, mas de fato quem nós somos. Será que a gente sabe essa resposta algum dia? Eu fico sempre me perguntando, tô sempre me perguntando quem é que a gente é. Eu acho que a gente é meio que uma metamorfose ambulante mesmo. A vida exige coisas da gente, a gente às vezes fala, nossa, eu não seria capaz de fazer isso. E aí, de repente, você leva uma bordoada da vida. Então é muito difícil. Acho que nem em anos de terapia a gente consegue responder de boa assim, ó, essa pergunta. E eu acho que nem, só para esclarecer, eu sou também terapeuta, sou psicólogo. Eu acho que não é nem o objetivo da terapia descobrir. Eu acho que a terapia também vem muito de um lugar de fazer pergunta. E aí eu acho que é mais importante a gente se perguntar quem a gente é do que achar necessariamente uma resposta. Eu acho que a busca é sempre mais interessante também. E eu adorei o jeito que você se apresentou, achei o Obrigado. máximo. Obrigado, obrigado.
E foi exatamente isso, Cássia. Eu sabendo que ele era terapeuta, né, psicólogo, terapeuta, eu quis fazer essa provocação exatamente por isso, porque a gente está diante, né, desse festival, Artes pela Paz. Tem um subtítulo que diz assim: O silêncio que canta os corações do mundo. E eu fiquei assim pensando o que somos nós diante dessa, né, dessa inspiração e ao mesmo tempo de um desafio tão grande que é fazer parte dessa construção da paz. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso também, sobre a participação nesse festival, construindo, colocando esse tijolinho nessa construção de paz. Eu queria só complementar, assim, porque, como eu falei, eu mudei para a roça, né? E eu sempre gostei muito da natureza, mas uma coisa é você gostar longe, né? Outra que é você estar integrado à natureza, que você faz parte, você não domina, né? Se vai chover, se não vai chover, se vai vir bicho na sua horta, se não vem. A natureza dá uma sensação de paz, sabe? Assim, eu não controlo tudo e eu não preciso controlar tudo. Principalmente para mim foi um aprendizado, porque eu gosto muito, eu sou muito controlador. Rodolfo, pegando a fala da Cássia, eu fiquei pensando também na construção do seu poema para o festival. Você quer declamá-lo para nós? Posso. Só queria também complementar. Eu acho muito bonito quando ela fala da paz da natureza, né? Porque é uma paz que ela estava falando antes, até ela fala no poema dela. Ela é uma paz ativa, né? É o verbo. E a natureza diz muito isso, né? Acho que é exatamente essa a questão de eu tô lá e aí tem o bicho, e aí tem a planta sendo comida, e aí se eu tenho que agir de alguma maneira, né? Eu não posso só deixar acontecer. Eu acho tão bonita essa imagem, então eu fiquei comovido, assim, Cássia. Obrigado. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, né, para o festival, principalmente porque eu acho que é um convite coletivo, né? Então, quando a gente fala de paz, a gente também está falando de uma coletividade. É, a paz, eu acho que a gente tem que procurar uma paz interna, é um pouco disso que eu falo no meu poema, né? Eu venho um pouco para o lado da saúde mental, falando sobre a paz que a gente procura em nós mesmos, porque acho que quando a gente está mais em paz, a gente consegue permanecer nela. Mas eu acho que a paz também é muito coletiva, e eu acho que isso é importante, né? Eu acho que não existe paz se só eu tô nela. Eu acho que a comunidade tem que estar junto, senão eu tô só me enganando aqui, né? O festival dessa comunidade, com essa junção de artes, eu acho que é muito importante. Sou um lugar de sentir, pacificamente humano. Digo coisas que não sei dizer quando fico quieto. Ainda me pergunto: o que é esse caos em mim? Escuto as bombas caindo, encaro as vergonhas do mundo, tropeço consistentemente. Me falta o ar. De todas as perguntas que não consigo responder, observar. Conseguir observar. O abrir dos olhos, o ordinário. A preguiça de um animal repousado no tapete. Não posso ter paz enquanto a paz não vem de dentro. O tempo entre os espaços, devorando as bordas. Tudo o que eu fiz junto. Escolher a ternura, mesmo quando não quero, mesmo quando não consigo. Escolher sobreviver, sempre. E florescer, às vezes. Adorei. É bonito e é profundo, remete a gente a esse pensamento assim que nós fazemos parte, como dizem os indígenas, nós fazemos parte dessa cosmovisão, de estarmos todos conectados, né? É uma sabedoria ancestral que depois foi se confirmando através da física, né, da ciência, mas a gente já tem, né, como referência os povos indígenas falando sobre isso para a gente há muito tempo, que a gente está totalmente conectado com tudo, né? Uhum. Então, pensando nisso, essa construção de paz também, voltando para a questão do amor, esse amor exigente, talvez uma ação mais concreta. A questão do amor também é outra coisa muito complexa. Eu gosto dessa palavra complexa, como vocês podem observar, mas também é uma coisa muito complexa, porque o amor, ele também não é passivo, né? Ele também vai mudando, de acordo com o tempo, com as circunstâncias,
E aí, neste cuidado, eu acho que é isso, acho que amor tem esse componente tão importante, que é o do cuidado. E isso se estende para tudo, se estende para a minha horta, que eu tenho um cuidado com ela, se estende para os meus bichinhos, é um exercício, né? Eu acho que amar também é uma decisão. Além de ser uma coisa do coração, eu acho que também é uma decisão, o cuidado, né? O cuidar é uma decisão. Não, eu vou cuidar. E cuidar não é fácil, né? Então eu acho que o amor ele tem essa característica do cultivo, do cuidado que me faz, que me remete de novo à natureza, às pessoas, aos animais, às plantas. Eu converso, né? O pessoal tira sarro, mas eu converso com as minhas plantas, né? Coisa de a gente conversar, de a gente expressar este amor. A gente precisa expressar. Achei muito lindo essa sua analogia com o amar e o cuidado, porque acho que é isso mesmo, né? Essa escolha. E amar também o que é diferente, porque a gente amar o que é próximo da gente é muito fácil, né? Difícil é amar o oposto. Então, lindo, linda a analogia, Cássia. Eu tenho um poema que ganhou o Mundial, porque eu gosto muito dele. Então chama Para que Poesia? Para que escrever poesia em tempos sangrentos e de vilania? Terão alguns poetas algum nobre filamento, alguma valia? Por que teimo em escrever poesia, qual carta de alforria, dissecando da esperança a anatomia? Escrevo porque existo. A alma não é noite escura. Escrevo porque resisto. É na dor que se expõe da vida a arquitetura. Quisera eu que um só verso pudesse do sofrer abater a espessura, que o morbo nele imerso vertesse a própria cura. Escrevo poesia em meio a sangue e ruptura. Não é na calma que se vê da alma a tessitura, é na secura que se vê do tronco a envergadura. Muito bonito e que ganhou um prêmio, como você acabou de dizer. Conta para nós como foi essa experiência de ter esse reconhecimento pela Unesco. Foi muito interessante, por várias razões. Eu já tinha participado desse concurso, tinha ficado em terceiro lugar, e aí eu resolvi participar de novo, né? A gente, quando ganha, só ganha uma vez, aí não pode mais concorrer. É um prêmio nosso de poesia, que é de todos os países, de cento e tantas línguas, né? E aí eu mandei esse poema e fiquei muito surpresa. E foi muito interessante, porque quando eu fui receber lá na Itália, quando eu fui receber, tinha muito brasileiro lá. E foi muito bacana, porque os brasileiros foram lá prestigiar, então foi um momento de aconchego, de união, sabe? Não foi uma coisa assim minha, peguei o prêmio, oh meu Deus. Não, foi uma coisa de compartilhamento mesmo, com outros poetas, conheci tanta gente de várias partes do mundo. Então foi muito legal. E depois disso, eu sou budista, né? Então eu tenho muito cuidado assim em controlar o ego, né? Não é suprimir, mas é em controlar. Então eu saí de lá desse grande evento que foi lindo e eu fui para a Polônia, fui conhecer os campos de concentração, porque ali é o oposto, né? Você vê assim quantos poetas não foram mortos ali, quantos médicos, quantas pessoas, jardineiro, quanta gente, né? Então assim como é fácil destruir também, né? Então foi um momento muito especial da minha vida, porque eu saio de um ambiente muito alegre, muito e vou para um outro que é uma coisa muito pesada. Porque quando você chega nos campos de concentração, não é que você olha só para as mortes ou para a barbárie, você vê uma máquina perfeitamente azeitada para extermínio. Então, é um choque você vê, por um lado, a beleza que a humanidade é capaz de produzir, isso eu falo de todos os poetas que estavam lá, poetas, músicos, escultores, etc. E, de outro lado, você vê a mesma inteligência, né, digamos assim,
mas para um propósito de extermínio, né? E hoje eu acho que isso é uma coisa muito presente. Você vê essa máquina, por exemplo, funcionando em Gaza, funcionando em Cuba, né? Funcionando, enfim, você percebe que a gente vive num momento em que parece que tem uma confluência de pessoas muito do mal, assim. Para mim, assim, aquele momento eu trago também para a minha vida hoje, né? Assim como eu saio de um ambiente super alegre e de confraternização para um outro muito triste, hoje eu vejo, eu faço o oposto, né? Eu vejo o noticiário, eu me comovo muito, mas eu também procuro ver a beleza, porque senão a gente não resiste. Perfeito, perfeita contextualização, você trazer essa experiência não só da premiação e da confraternização com outros escritores e outros poetas, e a gente fica muito feliz, né, quando a gente encontra nossos camaradas, né, próximo da gente, com a gente, num evento, né, internacional, e ao mesmo tempo você falar da Polônia, né, a gente relembrar a tragédia que foi, né, a tragédia não, né, um plano, né, muito bem estruturado que foi o nazismo, né, e as consequências disso em Auschwitz, por exemplo, na Polônia, e tantos outros campos de concentração. E aí a gente está diante disso, né, Rodolfo? Da paz e da guerra. Pois é, eu acho que a gente tem que sempre olhar para a história para não esquecer, né? É muito fácil esquecer e olhar à nossa volta. Isso está acontecendo de novo hoje, né? Se a gente pega na Palestina, tá aí, e tá todo mundo, de certa maneira, desviando o olhar, me parece, né? Eu acho que você começou o podcast perguntando sobre o amor e sobre a paz. A gente fala sempre dessas pequenas, grandes palavras, né? A paz, a guerra, o amor. É muito complexo, assim, e tá intrinsecamente ligado ao humano. E a gente tem que estar atento. A gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo. Mas também gosto da fala da Cássia quando ela diz que ela procura achar a beleza ainda, né? Ela tenta olhar para a beleza, porque eu acho que isso também é um exercício importante, porque senão a gente só desaba. E aí eu acho que também a arte vem muito nesse lugar ali, né? De ter uma outra visão, ter uma outra sensibilidade às coisas que acho que é extremamente importante para que a gente sobreviva e para que a gente continue, né? Exatamente. Por isso que é tão importante a gente estar aqui, né? São temas difíceis, não são fáceis mesmo, não, mas são necessários. Acabei de lançar o meu livro, então ele tá, sabe, filho mais novo, que a gente só consegue pensar, ele tá muito fresco ainda, né, na minha memória. Então eu vou separar um trecho, um poema dele, que eu acho que tem um pouco a ver, inclusive com a fala da Cássia, né, de procurar beleza, de certa maneira. Faz feito os japoneses. Cola todos os pedacinhos com ouro. Remenda com barbante, bordado ou filó. Cola branca também serve. Tem que ter fé. Assopra um pouco, deixa descansar. Bota 5 minutos na geladeira. Coloca no arroz. Faz promessa, novena, sobe as escadas de joelhos. Ou se diverte, mesmo sem querer. Não espera ter vontade. Agora já é depois de quebrar. Já é um segundo mais fácil do que antes. Vai tomar um café na esquina de casa, um picolé com uma amiga, um vinho ouvindo Betânia. Derrama, derrete, transpassa. Faz um livro, um filme, um quadro, conta a sua história. Vai viajar, correr na pracinha, pede um abraço, dá um mergulho no mar. Faz um banho, uma máscara, uma tatuagem. Corta a franja, dança, mas remenda. Por favor, não desiste, que essa cicatriz ficou bonita em você. Abriu os caminhos. Coração não morre, expande. Nossa, que lindo! Que bonito. E com café. E bom, obrigado. Eu acho que você estava comentando um pouquinho, né, antes da gente começar a gravar, mas eu acho que essa coisa de procurar as pessoas um pouco mais quebradas, né? Então, essa coisa da cicatriz e de olhar. Eu sou, né, uma pessoa homossexual e isso moldou muito o meu jeito de olhar o mundo e de ser.
E eu acho que é olhar um pouco pelas bordas, né? Olhar um pouco pelas frestas e olhar mesmo para essa diversidade, assim, né? Aquela a gente falou até um pouco antes de amar o que é diferente da gente. Eu acho que isso também tem a ver com paz e entender que a gente é bonito pelas nossas diferenças e pelas nossas cicatrizes e pelas nossas dificuldades também, né? Às vezes a gente quer ser muito certinho, bonzinho ou perfeito, e a vida não é assim, né? Pensar nessa diversidade mesmo, né? A gente tem que saber lidar com isso. E vivemos num país tão diverso, tão plural, desse tamanho continental, como nós estamos sempre falando, mas muitas vezes a gente não tem dimensão disso, né? É a nossa riqueza, né? A diversidade é uma riqueza. Exato. Exato. Da forma como esse país foi sendo construído, Uhum. né? Da forma como as pessoas pensam isso, sabe, Rodolfo, na questão de gênero, na questão de raça, né? Na questão de classe social. Então, é muito importante você trazer essa reflexão para a gente pensar que construção de paz tem a ver com Uhum. tudo isso, né, Cássia? Sim, a gente tem muita coisa em comum, viu, Rodolfo? Porque eu costumo brincar que eu tenho até um filho hétero, mas eu tenho outros que não Ô, são. A tristeza, minha né? família tem todas as letrinhas, né? Então, assim, é sobrinha, é filho, é filha, é neta. Então, assim, é uma diversidade. Tanto, eu sou coordenadora de uma ONG aqui em Campinas. Ela é nacional, mas eu sou coordenadora em Campinas, que chama Mães pela Diversidade. E aí a gente acolhe, né, as mães que têm filhos, filhas, filhos, assim, que fazem parte desse grupo e que se sentem. Que chega de todo jeito, né? Tem gente que chega surtada, tem gente que já chega de boa, mas eu achei muito bonita a sua fala. Perfeito. E aí, já falando sobre isso, pegando, né, sua fala, Cássia, quer falar para a gente a experiência como educadora? Porque na sua biografia tinha, inclusive, que você trabalhou no Timor-Leste, ou acompanhou o trabalho em algum projeto lá. Quer compartilhar com a gente um pouquinho sobre isso? Sim, eu fui consultora da Unesco durante muito tempo, né, antes de ficar doente. Então, assim, eu era professora universitária, dava aula de ciências sociais e filosofia e história da educação. E aí trabalhei com a doutora Ruth Cardoso nos programas Capacitação e Alfabetização Solidária, e por conta disso eu fui selecionada para ir, né, via Unesco para o Timor-Leste para a gente implementar a língua portuguesa lá, porque o que que acontecia? Quando eu fui, só 20% da população falava, mas era a língua da resistência. Então, até era interessante assim o método de alfabetizar era muito complexo, porque tinha gente que era analfabeta em Tetum, que é uma das 35 línguas faladas lá, e a gente tinha que primeiro fazer a pessoa identificar no seu idioma para depois passar para a língua portuguesa. Então foi um trabalho muito bonito. Eu também viajei por 2.600 municípios do Brasil, implantando os projetos, né? E como professora, eu adoro ser professora, adoro dar aula, mas em 2004 eu tive uma doença que me deixou 4 anos mexendo só a cabeça, e foi um aprendizado mesmo, né? Porque como eu falei no começo, eu sou uma pessoa com uma tendência muito controladora. E quando você não controla nem o seu corpo, é uma coisa muito difícil, né? É uma passagem assim muito difícil. Mas eu queria fazer um resgate, só para não esquecer, nessa coisa da humanidade, né, que a gente estava falando. Porque assim, você amar a humanidade é fácil, né? Porque é uma coisa muito abstrata. Você amar os humanos diferentes de você é uma coisa muito difícil. E eu me inspiro muito no pastor Henrique Vieira, que eu acho assim, esse homem, ele desceu diretamente do céu, porque é impressionante como ele fala à nossa razão e ao nosso coração. Eu vi um podcast com ele em que ele estava com uma pessoa que o tratava como inimigo. E ele falava: Você não é meu inimigo, eu reconheço em você a sua humanidade, eu combato as suas ideias. Então, assim, eu achei aquilo, eu falei: Olha, né, o que Cristo falou, o que Buda falou, ama teu inimigo, né, o que o profeta fala, ama teu inimigo é muito difícil.
né? Mas você reconhecer a humanidade que está no outro, mesmo com um pensamento às vezes tão completamente oposto ao seu, isso é muito difícil, né? Eu acho que o presidente Lula faz isso muito bem, porque outro dia ele estava dando uma entrevista e uma repórter falou: Nossa, eu falei tão mal do senhor e eu queria me redimir, né? Ele falou: Sabe, quando a gente reconhece que todo mundo é humano, a gente tem uma outra visão da história, né? A gente está muito feliz que você está aqui bem, falando conosco, produzindo poesia, né? Não é fácil, tem um desgaste aí, né? De energia emocional. Então, a gente te agradece duplamente por isso, por você ter Obrigada. aceitado o convite para fazer parte não só do podcast, mas do festival como um todo, né? Obrigada, querida. Obrigada. Foi uma honra. Quando falo em Timor-Leste, eu sempre penso nessa referência, né, do Sérgio Vieira de Mello, que Eu fui foi, lá nessa época. então, que foi nosso embaixador, né? Ele era mais que embaixador, porque quando eu estive lá, foi exatamente nessa época em que ele estava, não tinha governo, então havia um governo provisório do qual ele era o chefe, né? E o Sérgio foi uma pessoa importantíssima, amadíssimo no Timor-Leste, muito amado, respeitado, porque ele não queria essa questão do poder, não era uma coisa que o tocava. Ele queria o poder para a população, né? De quem realmente era direito, né? Então foi nessa época. Exatamente. E é uma grande referência, né, de um construtor da paz. Ah, eu queria ficar aqui com vocês muito tempo, mas como a gente tem um tempo delimitado, vamos encerrar então, Cássia, contigo, falando para a gente mais uma poesia ou falando sobre as suas publicações e como a gente acha. Eu tenho 7 livros, né, publicados, 3 de poesia, 2 de educação e outros de conto barra romance, né? E aí acha na Amazon. E eu separei aqui uma poesia que foi feita num momento muito difícil da minha vida e que eu me agarrei realmente na poesia até como uma forma de sobrevivência, né? Chama Mais um Poema. Há mais um poema para escrever hoje. Eu o sinto aqui, entre o peito e o ventre, embrião preso entre carne e pele. Nascimento de poema é parto à revelia, bolsa de palavras que explode pelas mãos. Sinto as contrações, dedos trêmulos sobre o papel. Contorço-me entre versos, arranho páginas, arranco sangue azul. Respiro entre dores, lateja ao fundo. Poesia é filho, ama-se mesmo imperfeito. Havia mais um poema para escrever hoje. Coisa mais bonita, né, É Rodolfo? lindo demais, meu Deus. A gente fica assim até Obrigada. emocionado, fala sério. Muito, muito. É um prazer, assim. É incrível conhecer vocês, que eu acho que também a Cássia, né, tava contando da história dela e eu queria ficar escutando. Eu acho que são tantas vidas, tantas histórias, tantas coisas que você presenciou, né? Então acho que a gente precisa marcar uma conversa de bar aí para botar Café. o papo em dia. Café com Um girafa. café com girafa. Como é que a gente fala com você? Eu tô no Instagram, tá todo mundo, né? Eu acho. Talvez infelizmente ou felizmente, eu não sei, porque pode conectar as pessoas. Eu tô lá, Rod Hipólito, minha arroba. Eu tento divulgar um pouco os poemas com imagens, com vídeos, então tento fazer um pouco essa brincadeira com audiovisual também. E eu acabei de lançar o meu segundo livro, Um Coração Azul Infinito, pela Urutau. Ele tá ali no site da Urutau, ele tá também aqui em Campinas, quem for de Campinas, está na Livraria Candeeiro, que é uma livraria de rua. A gente tem também que valorizar livrarias de rua, são importantes. E eu queria terminar com uma poesia bem, bem curtinha, mas que eu acho que representa muito do que a gente está falando aqui, tentando nesse nosso encontro. Então, vamos lá. E o que me importa é que nesse poema tu encontre o que de mais bonito posso te oferecer: companhia. É Nossa, que isso. lindo.
super sucinto, disse tudo. Porque a gente tenta, né? Essa conexão, essa companhia, esse estar junto, né? Exatamente. Estivemos aqui em companhia, nós e todos os outros que ouvirão a gente, né? Toda gratidão mesmo por vocês terem se disponibilizado a gravar conosco mais esse episódio. Foi uma satisfação muito grande. Fala em meu nome, fala em nome da Étnico Edu, que produz esse podcast, e do Instituto Casa Comum, né? Que nos uniu, que nos propiciou esse encontro maravilhoso. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura por meio do Termo de Fomento 975-692 de 2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução. Gravação e edição, João Paulo Melo. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e no site institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Agradecemos a frequência de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.